Introdução à física nos instrumentos musicais. Ao ouvir sinfonias como Mozart, Bach e Beethoven, muitos costumam se perguntar como os seres humanos foram capazes de compor tais obras-primas. Mas certamente poucos já pararam para pensar que essas obras jamais seriam produzidas se algumas pessoas não tivessem dedicado seu tempo para estudar a construção dos instrumentos musicais. Física básica nos instrumentos musicais. A propagação de som e acústica são dois conceitos de física básica de extrema importância para a compreensão do funcionamento dos instrumentos musicais, que são classificados em três categorias: os com base em cordas vibrantes, os que dependem de vibração de colunas de ar e os de percussão. Ao tocar um instrumento musical, diversos harmônicos, que são configurações de ondas estacionárias também chamadas de ressonâncias, podem ser formados ao mesmo tempo. Eles serão sempre múltiplos inteiros da frequência fundamental original. Cada instrumento musical possui um tipo de impressão digital sonora, com descrições matemáticas extremamente precisas. O que irá realmente diferenciar um instrumento de outro são as amplitudes e durações de cada um dos harmônicos presentes no som resultante, ou imperfeições das ondas sonoras, um conjunto de características chamadas de timbre, e é graças a ele que nós conseguimos diferenciar o som de cada um dos instrumentos. Olá, eu sou a Beatriz e hoje eu vou falar sobre cada particularidade de cada instrumento musical na física. Embora todos os instrumentos musicais possuem a mesma lógica, eles possuem as suas peculiaridades. No caso dos instrumentos de sopro, o que produz o som é a vibração da coluna de ar dentro do tubo. Ao soprar um instrumento, são geradas diversas fontes de ar que se propagam dentro do tubo. Ao dedilhar o instrumento, os orifícios abrem e fecham, mudando o comprimento do tubo e gerando diferentes notas musicais. No caso de uma flauta transversal, ao aproximar a boca da borda e assoprar, o ar indicará contra a borda, dando a origem a redemoinhos. São as perturbações de ar introduzidas por estes redemoinhos que gerarão os sons de instrumentos. Para produzir sons mais graves ou agudos, basta que o executante dedilhe os orifícios e mude o ângulo e força de sopro. Transversal, a flauta doce possui uma boquilha de geometria fixa, o que faz com que seja relativamente fácil produzir um som neste instrumento. Mas seja qual for o instrumento de sopro, quando seus orifícios são destampados, o efeito é o mesmo, a produção de uma nota à altura maior, já que destampar os orifícios é como se o tubo tivesse sido encurtado. De abertura, a pressão do ar coincidirá com a pressão atmosférica e a coluna de ar, originada pelo sopro, irá se comportar como se nesse local o instrumento tivesse uma extremidade aberta. Nos instrumentos de cordas, como guitarra, violão, violino, piano, contrabaixo, etc., o som é a partir de cordas que, quando adicionadas, provocam compressões e rarefações no ar, que são chamadas de ondas sonoras. Quando vibram, produzem ondas transversais que, supondo-se as refletidas nas extremidades, originam uma onda estacionária. O que diferencia um instrumento musical do outro é a duração do som e de cada um dos harmônicos presentes no som resultante. E esse conjunto de características chamamos de timbre. O som está ligado à intensidade com que ele é emitido, ou seja, ao volume sonoro desse som. Em termos físicos, a altura está ligada à amplitude de onda sonora, gerada pela vibração de determinado instrumento ou matéria. Quanto maior a amplitude de onda, maior é a quantidade de energia que ela carrega, consequentemente maior é o seu volume. Portanto, a altura pode ser também tratada como a afinação de um som. Ela é um atributo do sistema auditivo humano, a partir do qual sons quaisquer podem ser qualificados em uma ordem que vai do mais baixo ao mais alto, como uma escala de notas musicais. A relação entre a altura e a afinação está ligada à frequência de vibração do objeto que gerou esse som. No caso do violão, quando você toca as cordas vibram bastante e emitem um som. Se você tocar, por exemplo, um dó maior, vai emitir o som do dó e vai ter um som totalmente diferente. E assim por diante em cada nota musical. Instrumentos diferenciados. Considerado um dos instrumentos musicais mais complexos, o desenho do piano moderno foi concebido por Helm Sterling. Formado por 88 teclas, o som das 10 notas mais agudas é gerado por cordas individuais. O som das notas seguintes é gerado por duas cordas. E o som das notas mais graves é gerado por bordões com um fio de cobre enrolado na corda de aço. Outra particularidade do piano é a sua tábua harmônica, responsável por aumentar a sonoridade do instrumento. Isso porque a vibração das cordas
do piano, quando transferidas a uma superfície maior, aumenta a sonoridade do instrumento. Mas o piano não é considerado um instrumento harmônico. No caso do piano, essa não é a regra seguida nas notas mais agudas e nas notas mais graves, nas quais os harmônicos não são exatamente múltiplos inteiros. Este problema dificultou muito na criação do piano eletrônico, demorando-se muitos anos para desenvolver um piano eletrônico capaz de reproduzir o som da mesma maneira que faz um piano autêntico. Fazer um teclado, entretanto, era barato e fácil, que não pode se dizer do piano. Outro instrumento de arquitetura difícil igual ao do piano é o violino. O cavalete atua como transdutor mecânico, transmitindo a vibração das cordas para a caixa acústica do instrumento. Importante no instrumento é a chamada alma do violino, um palito cilíndrico da grossura de um lápis que se apoia entre os dois tampões. O som do violino é o resultado da forma de onda originada pela excitação das cordas pelo arco, que é influenciada pelas vibrações e ressonâncias de seu corpo, seus tampos e cavalete. O arco do violino, feito de fios de crina de cavalo, é de extrema importância para a geração de sons afinados e agradáveis aos nossos ouvidos. A tensão das cordas do violino sobre o tampo do mesmo é tão grande que é como se um objeto de 9 kg estivesse apoiado sobre ele. Outro diferencial do violino é o tipo de onda que ele produz. Quando o arco passa sobre suas cordas, é chamada onda dente de serra. Embora suas cordas possuam o mesmo comprimento, todas têm diferentes espessuras. Uma grande diferença entre o violão e o violino é que o braço do violino é dividido em frações bem definidas. A contribuição de alguns físicos no mundo musical. A maioria dos instrumentos musicais que conhecemos foi confeccionada há muitos anos, e o design de todos eles permanece o mesmo, com sutis alterações em um ou outro instrumento. Mas no que diz a respeito ao funcionamento dos instrumentos, podemos dizer que muitos físicos trouxeram importantes colaborações. Entre alguns, podemos citar o Chandrasekhara, que ganhou um prêmio Nobel de Física de 1930, trabalhou com a acústica de instrumentos musicais, desenvolvendo teorias de vibração que o arco do violino produz em suas cordas. Ele também foi o primeiro a investigar a natureza harmônica dos instrumentos indianos. Frederick Sanders, mais conhecido no mundo da física pelo acoplamento Russell e Sanders, estudou as propriedades acústicas de instrumentos de cordas e desenvolveu um método para analisar a resposta acústica dos instrumentos, utilizando um analisador para registrar a amplitude e as frequências dos harmônicos produzidos. Novas áreas de estudo relacionando a música com outras áreas do conhecimento têm ganhado mais destaque. Essas novas áreas têm como objetivo principal identificar regiões do cérebro envolvidas ao processamento da harmonia e da melodia. Estudos similares tentam relacionar a música com as neurociências, particularmente a organização cerebral das funções musicais. Dados interessantes já foram verificados em pesquisas desse tipo, como o fato de que a música ter acesso direto à afetividade e às áreas límbicas, que são responsáveis pelas emoções e comportamentos sociais.